E aí galera, tudo salve com vocês? Antes do vídeo começar, tenho alguns pequenos avisos aqui. Essa aqui é uma história que ela é muito contada em cima de diálogos e documentos que tu vai encontrando durante o game, então ela também é muito aberta à interpretação. Mas graças a um outro vídeo que tem aqui no YouTube do canal do Jux IV, que também trouxe um vídeo contando a história de SolarAsh, me ajudou muito a também entender bastante sobre essa história. Eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição do vídeo, mas também uma outra fonte de informação que me ajudou muito foi a wiki do jogo, que tem muitas informações ali que elas estão muito mais já digeridas, estão muito mais certinho, então ficou um pouquinho mais fácil. Mas também é claro que eu fiz 100% do jogo, então eu tive que pegar todos os documentos, ler tudo que tinha dentro dele e rever até os diálogos que eu acabei gravando para eu poder conseguir roteirizar da melhor maneira possível essa história, e eu resolvi seguir mais uma linha cronológica dos fatos. Eu não quero mais enrolar mais do que isso, então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para apoiar nas produções, e é isso. Vamos partir para a história desse jogo incrível chamado SolarAsh. Vamos partir desde o começo, em ordem cronológica dos acontecimentos, até mesmo antes do que acontece no próprio game. Aqui, todo esse passado é explicado através de registros e ainda diálogos de certos personagens. Há milhares de anos atrás, uma espécie desconhecida chega a um planeta e implanta um dispositivo chamado Starseed. Um dispositivo que, teoricamente, ele é tão poderoso que pode criar estrelas e também controlar / extinguir buracos negros. E que aqui, nesse universo, esses buracos negros são chamados de Ultravoids. Numa das gravações, que apenas conta que a Starseed havia sido implantada com sucesso. Porém, o registro ali termina explicando que sua nave iria sofrer um impacto. Além do mais, que a Starseed acabou criando um Ultravoid em torno dele. E então, com o passar dos milhares de anos, esse Ultravoid foi se locomovendo bem lentamente pelo espaço e consumindo até outros planetas que ficavam em seu caminho, fazendo ele também aumentar de tamanho. Até que um dia, ele começou a se aproximar de um planeta um tanto quanto especial. O planeta dos Void Runners. Uma espécie de humanoide que consegue explorar os Ultravoids sem sofrer qualquer efeito causado por um buraco negro. E como esse Ultravoid estava se aproximando do seu planeta natal deles, um grupo de 5 Void Runners foram a missão de encontrar essa Starseed e tentarem salvar o seu planeta da destruição. E seus tripulantes eram Tuft, Zem, Irving, Verse e Pyatt. E com isso, eles partem em uma nave para entrarem no Ultravoid. E chegando lá dentro do Ultravoid, eles encontram o dispositivo da Starseed. E eles passam então a estudá-la e encontrar muitos vestígios. Além de, é claro, eles terem feito diversas engenharias reversas em todo tipo de artefato ou coisa relacionada ao dispositivo. Além de, é claro, eles passaram também a remontar a Starseed, pois ela já estava muito desgastada pelo tempo. E nisso, depois de muitos meses de pesquisas e muitas modificações feitas, o Tuft e Pyatt conclui que se a Starseed fosse ativado, ela poderia ter algum tipo de sobrecarga. E logo Tuft, que era a que mais entendia sobre tecnologia, ela tem a ideia de criar conduítes e espalhar ele pelos 6 planetas que estavam ali. Com isso, cada um teria que montar esses conduítes respectivamente nesses planetas, para assim fazer com que o artefato não se sobrecarregasse quando fosse ativado. E então, esse grupo ele se separa para poder instalar esses condutores. E para isso, eles também utilizariam uma inteligência artificial, o Seed, capaz de realizar cálculos extremamente complexos, pois na ativação de Starseed, para acabar com o Ultravoid, nenhum cálculo poderia estar errado, ou coisas muito piores poderiam acontecer. Enfim, quando eles terminam de instalar esses condutores, não é explicado ao certo, mas de repente a Starseed se ativa sozinha. E ainda para piorar tudo, os cálculos de Seed estavam errados. E o que fez o artefato começar a se sobrecarregar, e como último movimento dos Void Runners, eles chamam por ajuda para que alguém possa resgatá-los. Então aqui nós temos o começo do game. Nossa protagonista, Ray, em uma de suas naves, ela observa aquele gigantesco Ultravoid. Ray tinha como sua missão ali encontrar os restantes dos Void Runners que estavam presos no Ultravoid e ativar Starseed para acabar com o Ultravoid. Ela se prepara e pula em um dos destroços e ela começa a ser puxada para dentro do buraco negro. E patinando para dentro do Ultravoid, antes ela para em um local muito diferente, com uma criatura gigante e pálida, e diz para que a deixe em paz. E ela então a golpeia, fazendo Ray ficar completamente desacordada.
Nossa protagonista, depois de um tempo, ela acorda e ela começa a notar todo aquele ambiente ao seu redor. E ela também vê que seu traje estava muito danificado. E aqui também começa a gameplay do jogo. Vou mostrar um pouquinho aqui dela pra vocês mais ou menos verem. Nós temos o dash, uma habilidade pra fazer com que ela possa correr um pouco mais rápido. E o resto é um pouco mais uma movimentação básica. Andar, correr, pular e atacar. Nós temos também uma outra habilidade que serve pra desacelerar o tempo e também atingirmos pontos para nós conseguirmos agarrar por uma distância maior. Enfim, Rey ela vai avançando pelo cenário até que ela consegue ver de longe aquele gigantesco dispositivo. Aquilo é a Star Seed. Ela tenta entrar em contato com os outros Void Runners e de repente um monstro destrói a plataforma que ela estava, fazendo com que ela fique preso no nosso primeiro mini planeta, a cratera. Se aproximando do dispositivo, Rey percebe a tecnologia Void Tech ali no chão. Ela o ativa e aquela era já conhecida como o Seed. Mas eu vou falar a Seed porque eu tô com a inteligência artificial, então enfim. Mas a Seed ela tava toda bugada e não tava respondendo a nenhum dos comandos dela. Ela então começa a vasculhar a área e ela percebe pontos de distorção de energia. E essas distorções de energias são causadas pelas anomalias, seres que são provenientes do Ultravoid. E esses pontos anômalos eles têm que ser destruídos a fim de tornar, além do boss ativo, ele vulnerável aos ataques de Rey. E logo após ela destruir todos esses pontos anômalos, o boss ele finalmente fica ativo e completamente agressivo. E aqui nós temos o nosso primeiro grande confronto contra o Ouroboros da cratera. Rey prontamente se aproxima do mesmo para derrotá-lo. E aqui você deve, nas batalhas contra esses bosses, subir neles e atacar seus mini pontos fracos que são revelados graças a seus trajes especial. E percorrendo por toda a anomalia para assim deixar o núcleo principal da criatura exposto. E é preciso atacar 3 vezes o seu núcleo para assim finalmente matá-los. Rey, depois de atingi-lo 2 vezes o núcleo da criatura, ela começa pela última vez percorrer por toda a criatura, batendo seus pontos fracos, deixando seu núcleo exposto e até que ela chega perto do núcleo e o perfura pela uma última vez. E com o tamanho daquela explosão, e ela é transportada para aquele local estranho, junto daquela criatura pálida. E no mesmo momento, aquela mulher pálida e ferida se identifica como Echo. Diante do desespero de Rey, que quer salvar o seu planeta o mais rápido possível, Echo fica super irritada e esmaga com apenas uma de suas mãos, fazendo-a despertar logo do combate contra Ouroboros. No entanto, Rey percebe que, embora tenha sobrevivido ao ataque de Echo, o escudo de seu traje ficou danificado. Em sua frente estava o Seed. Ele deixa de ficar todo bugado e começa finalmente a conversar com ela. Mas vamos por partes. Ele explica que Rey deve ativar todos os 6 condutores que ficam nos outros planetas consumidos pelo Ultravoid para que ele fique 100% funcional e também capaz de ativar o dispositivo. E para isso, Rey deve derrotar todos os outros gigantescos remanescentes anômalos que afetam o funcionamento desses condutores. Outro detalhe é que cada condutor guarda parte das informações e das memórias do Seed. Então, a cada condutor que nós vamos conseguindo ativar, ele vai conseguindo também relembrar mais algumas coisas sobre o que estava acontecendo. O Seed também explica que aquelas anomalias são chamadas de remanescentes, criaturas que foram corrompidas pelo Ultravoid. Rey pergunta ao Seed sobre o seu planeta e ele comenta que apenas uma pequena parte da população conseguiu evacuar em naves dedicadas à exploração espacial, mas que outra grande parte ainda estava presa dentro do planeta. E uma última informação, Seed explica que existem vários registros de todos seus companheiros Void Runners, amigos de Rey, espalhados pelo Ultravoid, e que eles contêm pequenos fragmentos que contam o que possa estar acontecendo e que aconteceu durante a missão deles ali dentro. Ela então arruma seu traje e parte para o próximo condutor, que fica na capital em ruínas, uma antiga cidade do povo Veruk, que desapareceu há mais de 100 anos. Contudo, no meio de seu caminho, ela encontra um dos 3 NPCs que encontraremos durante nossa jornada, e esta é Laris, uma das últimas espécies dos Veruk. E aqui no game você pode fazer as quests dos NPCs. Basta encontrar eles pelo mapa e conversar com eles em diferentes lugares. Normalmente são 5 locais. Enfim, a história de Laris não afeta muito o nosso entendimento dessa história, mas de qualquer forma, caso nós fizermos, Rey percebe que ao encontrá-la nesses 5 locais diferentes, Laris aparenta estar num tipo de colapso mental após a morte de seu marido. Ela continua acreditando que ele estava vivo e esperando por ela, mas Rey nota que ao mesmo tempo é como se ela ficasse sempre revivendo aquele evento, mesmo com todo aquele ambiente ao redor dela estando completamente avariado. Ela continuava revivendo aquele momento e também ela parecia incapaz de sair daquele ciclo.
Inclusive, podemos encontrar espalhados pelaquele planeta as cápsulas que guardam os registros do Irving. E no tal são 5 partes. E quando você consegue coletar todos eles, você também ganha um traje semelhante ao do personagem. E cada traje tem suas características particulares de habilidades que servem para facilitar a sua jogatina. E seguindo seu rumo, Rey começa a explorar todo aquele ambiente enquanto destrói os pontos anômalos. Até que ela destrói o último ponto anômalo. E o remanescente, ele acorda e fica agressivo. Tendo aqui o nosso segundo grande confronto contra o Abissal Esquecido. E ele então começa a flutuar pelo ambiente, vagando pelo aquele cenário todo destruído. E o Rey parte para o seu confronto. E aqui não tem muito mistério, como já havia dito. Você tem que subir na criatura, derrotar os pontos e até atingir o seu núcleo principal. Quando o Rey consegue atingir o seu núcleo pela terceira vez, a explosão causada leva Rey de volta àquelas terras avermelhadas junto de Echo. Echo diz que ela está colocando em risco algo além da sua própria vida e que de fato há destinos muito piores do que a morte. Rey discorda das falas de Echo, o que faz que ela a esmague novamente. Rey volta à frente do condutor com Sid ativa e com sua memória operacional. Então, ela arruma seu traje e vai até o próximo condutor, que fica na Bacia de Ferro, uma outra parte do planeta dos Veruk. Explorando aquele local, nós encontramos as cápsulas de registro do Verse. Destruindo os pontos anômalos, o boss ele fica agressivo e aqui nós enfrentamos a Sentinela Perdida. Enfim, tá dando pra pegar que esse é o esquema do game. Então daqui pra frente não vai ter muitos outros segredos, né? Enfim, sobre a gameplay. Então não vou muito enrolar nessas paradas. E lutando contra ela, ela o golpeia pela última vez. E a explosão novamente a leva para aquelas terras avermelhadas. Rey pergunta a Echo o que continuava a ser levada para aquele lugar estranho. E Echo responde que ela não é responsável por aquilo, mas sim a consequência. E se ela continuar pelo mesmo caminho, ela só causará mais danos. Rey tenta dizer que quer salvar Echo junto de seu planeta, mas Echo responde que por causa da sua raça, ela está presa naquele lugar. Com uma espada cravada em seu peito e completamente enfurecida, Echo mais uma vez esmaga Rey, devolvendo-a para a realidade. Despertamos mais uma vez à frente de Sid, que confirma a correta ativação do seu terceiro condutor. E novamente, Rey conserta seu traje danificado e continua sua missão. E enfim, eu não tô também abordando muito sobre os registros e também sobre alguns diálogos da Sid em específico, porque aqui se repete muita coisa e já são algumas informações que eu já expliquei da origem, antes mesmo do jogo ter acontecido. Ali, parte desses registros e tantos diálogos de Sid dão um contexto para o que aconteceu antes. Enfim, e o próximo local é chamado de Jardim Eterno, um planeta que possui muitos fungos nele. Mas antes, temos que passar por uma casa, onde nós encontramos o segundo NPC nesse game, o Henrik. Ele é uma criatura da espécie dos Umbra, feito de fungo, além de, claro, dele ser um humanoide alto e esguio. Sua missão é realizar um rito para se juntar aos ancestrais, que fazem parte de algum tipo de outro plano físico que vivem por meio de uma rede de micélios, que são fungos. E todos os ancestrais são seres que transcendem o plano físico e temporal, e que além disso possuem um vasto conhecimento. E fazer sua quest nos traz informações um tanto quanto interessantes, que dão pistas sobre o que é a Echo. E aqui, no planeta do Jardim Eterno, nós encontramos dois ancestrais, que após ser despertada com uma canção ensinada por Henrik, a porta-voz revela que conhece Echo, e explica que ela é uma entidade que não pertence a um ciclo normal da vida e nem da morte, e que continua a lutar uma batalha que não produziu resultados em muito tempo, e que Echo está vazia. E a portadora também diz que Rey também está vazia. E essa quest se estenderá até para outro planeta. Então, por hora, é isto que nós temos de informações. Então, Rey avança para o próximo condutor e o reativa. Mas ela agora consegue ver com mais clareza que seu planeta já está sofrendo graves danos por estar tão perto do Ultra Void. Sinal de que resta muito pouco para que ela complete sua missão. E também naquele planeta, nós encontramos as cápsulas de registros de Pyat. E logo, ela parte para ir atrás dos pontos anômalos. Até que assim, o último destruído e o boss da área se revela estar atrás de uma mini lua. E seu nome é o Olho Mortificador. Pois é, eu sei que esse nome é estranho, mas enfim.
Ela então consegue chegar nesta mini luazinha por meio desses trilhos feitos de fungo. E a batalha entre os dois então se inicia. Porém, durante a luta, ela nota uma coisa diferente. Quando Rey ataca pela segunda vez o seu núcleo, ela percebe que a anomalia parece estar com muito medo. Ela hesita levemente, mas se lembra de sua missão. Ela então novamente sobe em cima da criatura e ataca pela última vez o seu núcleo, apenas para ser levada novamente a Echo, que já estava desesperada com nossa protagonista, que não ouve mais os seus avisos. Ela diz a Rey que se continuar no mesmo caminho, só acabará se machucando, causando mais sofrimento, como uma vez aconteceu com ela. Rey se recusa a vir Echo e esta acaba a destruindo pela 4ª vez. Rey acorda novamente perto de Cid, contudo ela percebe o cansaço de Rey, que nessa altura já havia enfrentado 4 remanescentes consecutivamente. O Cid tenta ser generoso com ela, mas Rey responde de forma super grosseira a Cid, mas a mesma acaba se desculpando pelas palavras e logo em seguida podemos perceber como o cansaço e o desespero já estão tomando conta da nossa protagonista. Rey, ainda cansada, mas extremamente determinada, avança para o próximo planeta, o Oceano Espelhado, um planeta onde havia os Ciclotorianos, uma espécie de caranguejos humanoides. E assim que chegamos, já recebemos uma interceptação de uma comunicação. Um ser chamado Ames, que é um desses caranguejos humanoides com pernas. Sim, essa é a melhor descrição possível que eu posso dar sobre ele. Enfim, ele pede para que nós ajudemos ele e conta que ele se encontra na nave-mãe. Subindo até lá, até porque ele fica no meio do caminho para podermos chegar na outra área, nós conversamos com ele. E bem, a sua quest não tem muita interferência sobre a nossa história, mas um breve resumo. Ames e a equipe dele saíram do planeta dele para uma missão de exploração. Quando eles voltaram de sua missão, quando eles voltaram no exato local do seu planeta, ele já havia sido consumido pelo Ultravoid. Então eles entram para dentro do buraco negro e ele envia 4 equipes para explorar o resto de seus planetas, para poder encontrar algum sobrevivente. Mas nenhuma das 4 equipes havia dado algum tipo de retorno. E então ele pede para que Rey explore todo aquele planeta. Ela então explora o planeta e reporta a ele que as 4 equipes haviam colidido e não havia sobrado nenhum tripulante. Ames agradece a ajuda de Rey, mas ele informa que havia encontrado um único sinal de vida de sua espécie. E quando a gente chega no local, além desse cara ter roubado toda a grande riqueza da cidade, ele estava no tipo de bunker que o mantinha seguro de qualquer ameaça. E além disso, Ames o havia matado por sua ganância. E bem, é isso. Essa é a única coisa. Ames fica num tipo de luto e também ele não consegue ir embora por conta do Ultravoid. Então ele tá meio que preso. É isso. Enfim, voltando. Rey, ela vai até o próximo condutor e o reativa. Cid volta a ficar funcional, só que toda bugadona. Ela nota que aquele remanescente lhe parecia muito familiar e que já viu em algum sonho dela. E nesse planeta, coberto por um mar de ácido, podemos encontrar as cápsulas de registros de Zem. E também, esse tem inclusive uma das estruturas mais malucas dos planetas. Se liga nessa subida que tu tem que fazer para poder chegar num desses pontos anômalos. Legal, né? Enfim, destruindo a última anomalia, o boss arrasta a espada e ele acorda. Rey então começa a percorrer pelo boss e depois de atingir o seu núcleo 2 vezes, ela novamente percebe que a criatura aparentava estar com muita dor. É como se ele estivesse agonizando, mas ela mesmo assim continua percorrendo por sua espada até chegar no seu núcleo e a golpeá-lo. Voltamos novamente para o local de Echo. E ela diz que gostaria muito de impedir Rey. E Rey responde que ela realmente não quer machucá-la. Mas Echo devolve, falando que cada ativação de um condutor, Rey causa mais dano a ela. E que a Rey não é a primeira a tentar ativar a Star Seed. Rey insiste que a única maneira de salvar seu planeta, mas Echo, antes de destruí-la novamente, afirma que ela não pode salvar ninguém, nem seu planeta e nem a si mesma. Até que Echo a esmaga. Rey acorda novamente à frente de Cid. E Cid conta que a Star Seed está quase operacional e revela que alguém havia colocado os capacitores de energia no estado de sobrecarga propositalmente. Ela até relata que naquela ocasião seria muito perigoso e é certo seria desativar a Star Seed. Mas Rey fala que não podia dar mais meia volta. Porém Cid percebe no meio da bagunça de suas memórias que alguém havia usado a Star Seed para alterar o tecido do espaço-tempo. Rey palpita se o tempo não poderia ser revertido ao ponto de extinguir o Ultravoid. Ela explica que teoricamente sim, mas os cálculos eles seriam muito complexos e teriam que ser acertados de uma forma perfeita, mas os riscos eram criar um tipo de ruptura na realidade. Rey insiste para que ela realize os cálculos. Então assim, Cid começa a realizar os cálculos, mas ela começa a ficar toda bugada e inoperante.
fazendo Rey então tem que partir para o próximo condutor. Então Rey, ela arruma seu traje e se dirige para encontrar o último remanescente. O planeta denominado Pico Luminoso, um planeta constituído principalmente de lava e também espalhado pelo cenário podemos encontrar as últimas cápsulas do último Void Runner, o Tuft, o criador de Sid. Enfim, aqui acontece o mesmo. Rey vai atrás dos pontos anômalos até que a caçadora flamejante começa a sobrevoar o cenário e para chegarmos nele precisamos passar por esses geysers que liberam uma alta pressão para conseguirmos voar e alcançar a anomalia. Novamente, ela percebe que esse remanescente estava enfraquecendo a cada golpe e ficando cada vez mais desesperada. Mas como aquele era o último, não tinha como voltar atrás. Rey então o finaliza. E agora pela última vez, nós vemos Echo. Echo fala que agora que o último remanescente se foi, não falta muito. Rey confronta ela, falando que nada vai impedi-la. Echo a confronta perguntando se em nenhum momento ela se perguntou de onde vieram aqueles remanescentes e se eles pareciam familiares. Rey tenta respondê-la dizendo que era apenas um obstáculo no seu caminho. Echo termina dizendo que a tristeza de Rey apenas a cega e faz ela ficar numa espiral. E Echo a esmaga pela última vez, quebrando a sua armadura. Mas antes de Rey voltar à cratera, nós temos a continuação da quest de Henrik. Rey explora mais o ambiente e continua sua ajuda com Henrik, até que ela encontra uma câmara cheia de todo tipo de conhecimento. E lá Henrik não conseguiu completar o ritual para se unir aos ancestrais, e nem sequer conseguiu falar com o primeiro deles. Rey se dispõe a fazê-lo, e realiza o cântico para se apresentar diante dela. A progenitora, que atende o Rey, com muito mais empatia do que seus irmãos, embora sinta pena dela, porque vê que o Rey busca esperança na perseguição da desesperança. Rey questiona ao ancestral se havia alguma forma de resolver o problema do Ultra Void e das anomalias. A progenitora responde que apenas ela não deveria continuar como tem feito, que encontrará o seu caminho e este a encontrará sem mais opções. Então, Rey se dirige à cratera do início do jogo, onde está o condutor central e a Star Seed, e ela ordena ao Sid que cancele os cálculos do colapso. Graças a isso, Sid consegue voltar e percebe que o portal já estava 100% ativo. Sem perder tempo, ela diz ao Sid que vai ativar a Star Seed. O Sid tenta mais uma vez alertá-la sobre o perigo de fazer isso, mas ela o convence de que isso vai funcionar. O Sid então diz que a única forma de realizar a ativação é subindo até o topo do artefato e fazendo isso manualmente, pois alguém havia bloqueado o acesso de Sid para a ativação da Star Seed. Mas antes de qualquer coisa, os registros de Tuft revelam a verdade sobre muita coisa. No registro conta que Tuft e Piet eram os dois mais que entendiam sobre tecnologia e foram eles que faziam as grandes modificações e estudos em cima do dispositivo. Contudo, Piet teorizava que a sobrecarga da máquina poderia fazer o tempo retroceder e pedindo até que o Ultra Void existisse. Mas Tuft não duvidava disso, mas ela também acreditava que a sobrecarga da máquina era uma grande ameaça, muito maior do que poderia se imaginar, e até que poderia também destruir o universo inteiro. E nisso, quando a Star Seed se ativou, mesmo Sid que perdeu o acesso, ela poderia evitar o sobrecarregamento do artefato, visto que ela nunca teria como errar os cálculos. E quem havia feito esse bloqueio de acesso foi Piet. Contudo, Tuft, como último movimento, hackeou o Sid e fez algumas modificações para impedir que a Star Seed sobrecarregasse e também botou ela no modo de segurança a fim de impedi-la que ela perdesse também as suas memórias. Pois é, esse registro revela muita coisa. Bem, de qualquer forma, nossa protagonista, então ela sobe pelos trilhos até o topo do gigantesco artefato que estava instável devido à sobrecarga, mas já não havia mais volta. Com o planeta quase destruído ao fundo, Rey ativa a Star Seed revertendo o tempo. Mas isso sai terrivelmente mal e ela não consegue salvar seu planeta, presenciando em primeira pessoa a sua total destruição. Echo se manifesta bem à sua frente, dizendo que isso era o que iria acontecer. Por mais que ela negasse ou se esforçasse, que elas se parecem muito no final de tudo. Mas Rey não lhe dirige uma palavra e se empenha a continuar ativando Star Seed, apesar de estar ferindo Echo bem diante de seus olhos.
Echo diz a Rey que chegaram tarde demais e que elas sempre chegam tarde demais, que elas são parte do passado que se repetem os mesmos erros e se manifestam em duas metades, Echo e Rey. E tudo isso por culpa da Star Seed, pois este não reverte o tempo, mas sim o repete, constantemente criando um ciclo infinito. E este ciclo vai contra a vida e o espaço e o tempo. E como os ancestrais Umbras disseram, o ciclo rasga tudo que está atado a ele. E nesse caso é o colossal buraco negro. Echo continua dizendo a Rey que nunca houve outra opção. Seus companheiros também sabiam que o planeta já estava condenado a ser consumido pelo Ultra Void. E Echo revela sobre as nuvens sobre as quais Rey se desloca são partes de seu planeta. Echo diz a ela que para ela aceitar a verdade e destruir a Star Seed, para elas finalmente serem livres. E aqui Rey tem que tomar a sua última decisão. Ela pode escolher reativar Star Seed ou ela pode destruí-la de uma vez por todas. Escolhendo ativar a Star Seed, ignorando os avisos de Echo, Echo começa a ser perfurada cada vez mais por aquela lança em seu peito. Até que, como uma última frase, ela diz que elas ainda se reencontrariam. E assim, tudo apaga. Rey acorda novamente naquela área de pouso do game e ela então começa a andar pelo cenário, como se aquilo fosse algum tipo de déjà vu. E quando ela olha para o horizonte, ela vê que tudo havia recomeçado. Rey apenas repetiu o ciclo que estava acontecendo por muitas e muitas vezes. Contudo, nós temos o outro caminho, a verdade. Rey, então, ela tem que acreditar nas palavras de Echo e destruir a Star Seed. Então, se você entendeu tudo o que estava acontecendo ali e pegou todas as nuances, o que Echo diz era a verdade. A Star Seed precisa ser destruída para que o ciclo seja encerrado. Mas Echo se impressiona, pois aquilo nunca havia acontecido antes. Mas mesmo que essa decisão destrua Rey e o ciclo, e aquilo também libera Echo, nenhuma delas ali sabe o que vem a seguir. Enquanto a Star Seed é destruída, vemos como Rey sucumbe às suas próprias ações e tudo o que provocou. Sofrendo terrivelmente uma transformação em uma anomalia. Nesse momento, despertamos como Echo, que já está recuperado de suas feridas, que parece estar em uma área semelhante ao local de pouso no início do jogo. Echo encontra Seed e que se surpreende ao vê-la. Seed diz a Echo que já se passou muito tempo desde a última vez que se viram, e desde a chegada do buraco negro, a morte dos Void Runners e o fim de seu planeta. Seed indica a Echo que ela ainda não está completa e fala sobre Rey e o que aconteceu depois de destruir a Star Seed, mas que o resto era melhor ela ver com seus próprios olhos. Olhando pela beirada, é possível ver Rey e quase todo o Ultra Void coberto pelas terras avermelhadas onde Echo estava presa. Echo menciona que apesar de ter quebrado o ciclo, Rey se tornou uma gigantesca anomalia. E como as vezes anteriores que reiniciou o ciclo, Echo se dirige a Rey com a intenção de salvá-la. E aqui enfrentamos a miserável Rey. E em vez de atacar o seu núcleo para salvá-la, retiramos todas as lascas da Star Seed que danificam seu corpo. E com a última parte cravada ao seu peito, Echo diz estas últimas frases a Rey. E finalmente, Echo e Rey se tornam uma só.
e elas logo despertam perto de Cid. Elas conseguiram encerrar o ciclo temporal, interrompendo também o Ultra Void. E agora, estando completa, Rey termina suas últimas palavras falando a Cid que o futuro estará completamente bem. E ao fundo também podemos ver que, além de tudo estar em paz, o parte do planeta de Rey também está ainda, por mais que danificado, está inteiro. E aí com isso termina a história de Solar Ash. Só uma breve recapitulação e início da história, o que dá a entender também interpretadamente, antes de até acontecer qualquer tipo de ciclo temporal, Rey também estava naquela missão. Mas ainda, Piety foi a pessoa que tentou convencer a Rey de que era possível extinguir o Ultra Void voltando no tempo. Rey, então, manipulada e convencida pelo Piety, ela ativa Starseed. Mas antes de que algum colapso no universo inteiro acontecesse, o Tuft coloca algum tipo de limitação para que a máquina não consiga sobrecarregar no 100%. Ou seja, ele conseguiu limitar aquela ação de distorção temporal, aquela ruptura, apenas para dentro do Ultra Void. E assim, de alguma maneira, Rey e Echo se separaram, e então Rey ficou praticamente condenada num ciclo eterno de tentar salvar o seu planeta e seus colegas, mas sempre sem o menor sucesso. E ela também dá a entender que aquelas gigantes anomalias que nós enfrentamos são, na verdade, os nossos companheiros que foram corrompidos pelo Ultra Void. E cada loop temporal que se passou apenas os deixou mais fortes, os mais corrompidos. E até uma outra breve explicação do porquê a Echo de início nunca tentou revelar algo, também é uma parte mais da minha teoria, mas tem a ver que quanto mais ela vai destruindo essas anomalias, ela vai se aproximando mais dessa linha original do tempo, fazendo com que principalmente a Echo, que ela não está num local onde é que o espaço e tempo funcionam de uma maneira tão convencional, como ela começa a se aproximar dessa linha temporal de Rey, ela ao mesmo tempo vai também se lembrando do que vem acontecendo. Até apenas no momento crítico, que é quando a Rey ela está lá em cima. O ápice da junção das duas pessoas no mesmo plano físico. É mais ou menos isso, não tem muito mais o que definir, porque também não é nada confirmado. Enfim, é isto. Esta foi a história de Solar Ash. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Enfim, agradeço de antemão se você ficou até aqui. Não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal para apoiar a produção. E agora tem uma nova opção para você poder hypar o vídeo. E sim, eu sei que esse termo é muito crinjola, mas enfim. Mas de qualquer forma, se você for contemplado com essa opção, porque eu já vi que algumas pessoas têm, outras não têm, não sei qual que é o critério do YouTube, mas enfim, por favor, considere esse também de hypar esse vídeo, você não vai perder nada, é tudo de graça aqui pra você, e é isto. Eu me despeço de vocês, e até o próximo vídeo. Valeu!